voltando para o YouTube agora com os 5 melhores livros que eu li até então. Olá, me chamo Maicon e nesse canal nós vamos conversar sobre leitura, rotina e crescimento pessoal. Então, sem mais delongas, vamos aos top 5 livros. E o primeiro deles é O Milagre da Manhã, de Hal Herold. Acho que é assim que se pronuncia o nome desse autor. E, resumidamente, sobre o que fala o livro. Não é simplesmente sobre acordar cedo. É sobre o que fazemos ao acordarmos. O milagre da manhã não é simplesmente a gente acordar às 5 horas da manhã. É a gente levantar e tomar a ação que pretendemos fazer. Termos uma rotina da manhã, não pegarmos o celular ao acordarmos. E sim a gente se levantar, sair da cama, fazer a nossa atividade física, uma leitura, tomar um café descansado, ter alguns passo a passo que vai nos ajudar na nossa busca pelo nosso crescimento, para a gente conquistar o que de fato queremos no nosso futuro. Essa que é a real essência do livro. O autor ele traz a sua experiência, mas ele deixa aberto se a gente quiser acordar às 5 ou acordar às 6 ou acordar às 7. Independe. O que importa é, após levantarmos, o que fazemos no nosso dia. Se a gente cumpre a nossa primeira tarefa ou se a gente para e fica rolando as redes sociais, perdendo 1, 2 horas em todo esse caminho. Então, não é simplesmente acordar cedo por simplesmente acordar cedo. É levantar e tomar as ações necessárias para que o nosso dia consiga ser tão produtivo quanto a gente imagina ser. O segundo livro é esse aqui, Maestria, de Robert Greene. Esse livro ele é muito bom e o autor ele derruba o mito de que para você se tornar um mestre, você precisa nascer com inteligência aquém do seu tempo, você ser um expert no assunto já desde a nascença. Ele mostra que qualquer pessoa consegue se tornar um mestre, mas para isso, para a gente conseguir conquistar a categoria de mestre, a gente precisa se dedicar, se esforçar no que de fato a gente quer. A gente precisa dar o nosso 100%, não ficar esperando as coisas. Não é somente de inteligência que a gente consegue se tornar um mestre, mas principalmente de se mantermos focados no que realmente importa para o nosso crescimento. O terceiro livro é Mini Hábitos, de Stephen Covey. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas esse livro ele é muito interessante, que o autor ele traz uma abordagem do menor esforço possível. Por exemplo, você quer começar o hábito da leitura. Ao invés de você dizer assim, vou ler 10 páginas por dia ou 20 páginas por dia, você colocar uma quantidade que você não está acostumado a fazer. Você se desafiar em ler apenas uma página por dia. No primeiro dia você começou a leitura, conseguiu ler 10 páginas, incrível. Ao segundo dia você pode estar cansado, pode pensar, mas eu mereço descansar hoje, mas como você se prontificou que vai ler todos os dias uma página, você vai pegar o seu livro e vai ler apenas essa uma página. Não precisa mais do que isso. É o menor esforço possível. Com o tempo você vai ver que na maior parte dos dias, ao invés de ler apenas uma página, você vai estar lendo 5, 10, 20, dependendo do dia. E vai sim ter dia que você vai ler apenas uma página. Mas você vai se sentir que você conseguiu cumprir aquela missão de fazer a sua leitura diária. E é essa abordagem desse livro. Tem muito mais assunto aqui dentro, outras explicações, outras formas que você pode usar para outros hábitos que você quer adicionar na sua rotina. Então, vale muito a pena a leitura deste livro. Bom, o quarto livro que eu separei aqui é Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Esse livro ele é um guia essencial para a gente alcançar o sucesso e a realização profissional. Napoleão Hill ele foi convidado por Andrew Carnegie para fazer entrevistas com pessoas que obtiveram sucesso, grandes sucessos. Então ele entrevistou vários grandes empresários da sua época para identificar o que essas pessoas tinham em comum. E nesse livro ele trouxe toda essa abordagem, todo esse estudo que ele colheu e também ele colocou em si próprio, ele experimentou todos esses pontos para ver se realmente fazia sentido tudo aquilo que ele estava estudando. E Hill apresenta 13 princípios que ele tirou através dessas entrevistas, que algum desses princípios é a definição de propósito, a fé, a autossugestão e o planejamento organizado, que ensinam como organizar pensamentos em ações e resultados. O livro explora a importância de cultivarmos uma mentalidade positiva, usar o poder do subconsciente e alinhar seus desejos com uma estratégia clara.
não é apenas sobre enriquecer, mas sobre desenvolver uma mentalidade de sucesso em todos os aspectos da vida. O quinto livro, e o que eu considero mais importante de todos, é Hábitos Atômicos, de James Clear. Eu não tenho o exemplar físico, mas eu vou deixar uma imagem dele aqui. Que, como todos os outros, tem muito mais conteúdo no livro, então vale muito a pena fazer a leitura dele. Mas, resumidamente, o autor ele apresenta que a gente não deve focar em apenas descrevermos as nossas metas, principalmente as metas de ano novo, enfim, que antes de criarmos as nossas metas, a gente precisa ajustar o nosso sistema, que basicamente o que seria esse nosso sistema? Seria quem a gente quer se tornar, o que a gente quer alcançar, aonde queremos chegar, o que desejamos ter, como é que é a casa do nosso sonho, como é que é o trabalho, todos esses pontos. A gente fazer essas anotações e descrever ponto a ponto. Após a gente ter isso, aí sim, a gente criar as nossas metas, todas ligadas a quem de fato a gente quer ser. Então a gente sabe de quem queremos ser, criamos as nossas metas e dentro das nossas metas a gente começa a criar os nossos projetos para definir os hábitos que a gente vai precisar. O que a gente vai precisar estudar, qual o conhecimento que a gente precisa para alcançarmos esses objetivos. Temos objetivos financeiros, qual vai ser o nosso passo a passo para atingir esses objetivos? Seja a gente comprar uma casa, seja comprar um carro, a independência financeira, poder viver de renda. Então, tudo isso vai estar englobado no nosso sistema, a pessoa de quem de fato desejamos ser. E o ponto principal e crucial que ele traz é que a mudança ela não é drástica, não é da noite para o dia que vai dar que vai dar todo o resultado. Vai ser de ações constantes e acumulativas. Cada ação diária daqui a alguns meses, anos, vai gerar um efeito gigante, mas a gente precisa percorrer todo um caminho, não é do dia para a noite, é meses ou até mesmo anos, dependendo os objetivos, é claro, cada objetivo vai ter um prazo. E ainda dentro do livro ele traz alguns pilares que nos ajudam a criar bons hábitos ou eliminar esses hábitos que a gente não quer mais em nossa vida. Que alguns deles são para facilitar, o tornar atraente, simplificar e tornar satisfatório. Isso e muito mais do que eu falei, o autor ele traz no livro com exemplos práticos, estudos científicos relacionados ao comportamento humano. Então tem muito mais embasamento e informação dentro do livro. É por isso que eu recomendo a leitura desse livro. Eu acredito que ele vai contribuir em alguma coisa em sua vida. Porque ele é um livro muito bom e para quem já leu O Poder do Hábito, eu considero esse como um livro ainda melhor do que O Poder do Hábito. Ele traz muito conteúdo científico e principalmente muito conteúdo explicado, explorado o máximo possível do conhecimento. Esses foram os 5 melhores livros que eu li até o momento. O Milagre da Manhã, Maestria, Mini Hábitos, Quem Pensa Enriquece e Hábitos Atômicos. Vale muito a leitura desses livros, porque tem muito mais conteúdo em cada um deles. Comente aqui se algum desses livros está no seu top 5, se você já leu, se você gosta desse livro, ou se você não gosta também, deixe aqui nos comentários. E se quiser, compartilhe o seu top 5, porque eu sempre gosto de buscar novos livros e novos conceitos, aprender com outras pessoas por experiências de outros através da leitura. Então, comente aqui qual é o seu top 5. E até o próximo vídeo. Valeu!